Usei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo? Por exemplo, a depressão, você sabe que é o mal do século. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá desse jeito. Câncer. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros, né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então, o que acontece? Eu pesquisei, na época, um tratamento que é feito com eletrodos na mente, com ímã, literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente, e o indivíduo ele recebe algumas sessões, né, eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, né, um amigo muito querido, que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal, eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso, ele falou, eu quero experimentar, o que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. O artigo dizia isso. Aí seria o efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. Eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. Poxa. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram ímãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa muito básica dele? Não, ele não... Até porque eu discipulava, estava sempre conversando. O que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. Porque a depressão ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias, ou depressão, ou toque, que são esses pensamentos obsessivos compulsivos que se repetem, eles têm de fato um distúrbio químico no cérebro. E aí você falta no caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que são os remédios, por exemplo, a depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né, que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas sinápticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho do outro e tem ali uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Quando uma pessoa está num processo de depressão profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Aí o sinal volta. Se ele tentar voltar, existe um bloqueio.
Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá, tá, a recaptação daquela serotonina. Aí a pessoa fica bem. Então esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu, ajuda muito. Só que isso não é tudo. Porque existem problemas da alma, da psique. Então, são pensamentos ruins que podem ter muitas origens, traumas, né? Até a melancolia da pessoa, o sistema, vamos dizer assim, cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Porque os pensamentos continuavam. Terapia. Nada. Eu orava com ele. Quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saía de lá, ele estava mais alegre. Depois, uma semana depois, me ligava e falava: não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei: olha, experimenta. Vai ver. Mas presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais. E ele fez, e ele literalmente foi curado, nunca mais teve. Eu conversava com ele, mas não tem mais nada. Eu até fiquei chocado. Ele falou: mais nada. Os pensamentos foram embora, acabaram os pensamentos. Agora, veja, é uma intrusão. Você está começando a entender como é que funciona o cérebro. Entendeu? É o que o Harari fala. Antes eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então, o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes deslocadas. Agora, qual é o perigo disso, cara? Porque todo pensamento são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você lembra do grande cientista, aquele que tinha um problema de esclerose múltipla, como é que ele chamava? Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele que interpretava o pensamento dele. Ele dava comandos para a cadeira dele, para o computador dele, para escrever. Ele chegava a digitar alguma coisa? Ou era não, só no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo que você está pensando. Então, você já imaginou aqui você ter dentro de você um dispositivo que pode trazer uma série de benefícios, mas que pode afetar nas suas escolhas e decisões e pode também ler a sua mente? Então, ou seja, e o Harari ele fala sobre isso. Esse conceito de liberdade acabou. Nossa, mas é muito interessante. Porque o homem nunca foi livre. Mas vamos falar mais da parte espiritual afetando esses pensamentos intrusivos. A gente pode dizer que todas as vezes, algumas vezes ou a maioria das vezes é uma influência externa ou é uma influência da nossa cabeça, uma falta de alguma coisa? Não, eu acredito que sempre tem externa. Externa. Espiritual. É um demônio ou alguma coisa soprando alguma coisa? Até para pensamentos que parecem que são seus. Porque às vezes você pensa em coisas que parece que não foi você pensou. Não sei se aconteceu com alguém aqui. Você tá na beira de um prédio e fala, tem um negócio, você pula. Você fala: cara, como assim pula? Nunca aconteceu isso com vocês? Assim, não, já aconteceu comigo. Eu falei: eu não pensei que eu não quero pular. Você vai até pra trás, assim. Não, quando eu era recém-convertido, eu tive uma experiência assim muito forte na área de expulsão de demônios. Se eu chegasse num lugar, tivesse alguém endemoniado, um lugar que ninguém... Por exemplo, eu tinha uma namorada em Ibitinga. Ibitinga é a cidade dos bordados e tal. E eu fui visitar uma fábrica de bordados. 3 moças que estavam lá fazendo... Trabalhando? Caíram endemoniadas. Sem você rezar, nada? Nada. Eu entrei no lugar e os demônios começaram a falar comigo. Paquito, vem aqui um pouquinho. Rapidão. Vamos testar uma parada aí. Fica um tempinho. Fica aí só um pouquinho. Não, já passou isso. Já passou, então valeu, obrigado. Tá. Que susto, cara. Eu queria. É bom saber. Você arriscou agora. Eu arrisquei ele, né? A gente tem que parar aqui para ir levar ele pro hospital aqui, né? Então foi uma manifestação assim do poder de Deus, porque. Mas por que manifesta? Isso que eu não entendo.
Era o que Deus estava querendo me ensinar ali. É que existia um mundo espiritual, porque eu vim de um background, de um contexto muito racional. Fazia engenharia, era um cara altamente intelectualizado. Acreditava no que via, no que era concreto, e é isso. E eu me converti por conta da cura de uma sobrinha, mas eu ainda lutava muito com essas questões, sabe, de espiritualidade, do sobrenatural. Eu não acreditava muito nisso. E eu comecei a ter essas experiências. E aí, o que foi que resultou em mim, Vilela? Eu comecei a achar que eu era o cara. E eu comecei a falar, demônio, se apareceu, eu meto o pé no traseiro. Não entendeu que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava fazendo. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né? Não, era impressionante. Eu entrava num lugar, manifestava. Mas conseguia expulsar? Não, eu expulsava na hora. Um dia... Eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, via um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa... Era um ataque, né? Era um ataque, só que eles falavam assim, ó, você blasfemou contra o espírito, não tem mais chance. Mas você chegou a blasfemar ou não? Era tudo pensamento. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você se sentia culpado? Culpado. Eu falei, não, pequei contra o espírito, não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir. E eu ia trabalhar... E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que... A voz veio para mim e disse assim, se joga, eu morava no 10º andar, se joga porque eu não vou te deixar, você vai ter alívio. Eu subi na janela, eu morava no 10º andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora, eu falei, Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor quer me matar, o Senhor pode fazer. Eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe, com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim. E eu chorei muito. No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte, ele era engenheiro da Mendes Júnior, ele me ligou, ele falou, olha, essa madrugada Deus fez eu orar por você. E ele falou, olha, Deus me falou que ele tem um lindo plano para a tua vida. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o poder não está em você. O poder está em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma. Vilela, nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então eram pensamentos de fora. Mas isso que eu não entendo. Você já era um cara convertido, certo? Convertido. Era um novo convertido. Tinha uns 19 anos de idade. Isso entra na tua cabeça? Você acha que é por causa do teu ego que te inflou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida a menos que você abra uma brecha. Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu tenho. Você está protegido. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está blindado. Brecha, aí eu começo a tirar umas partes da armadura. Exato. Você abre aquela área. Então ele te tenta numa área. O que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou o cara. E essa, se você pensar, foi uma das 3 tentações de Cristo. A primeira, que ele falou, transforma a pedra em pão, foi a tentação da carne. Né? Satanás tenta na carne, tenta com comida, tenta com sexo, coisas da carne. A segunda, ele levou num lugar alto, no pináculo do templo, e falou, olha, se joga daí, porque está escrito que se você der a ordem, os anjos vão te sustentar. Essa foi a tentação da alma, da mente. Porque era como o diabo está dizendo, eu não acredito que você é o filho de Deus. Prova para mim. Ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele, como eu sou bom, eu sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual. Duvidar daquilo que ele era, né? Porque no batismo, um pouquinho antes, Deus falou, olha,
esse é o meu filho amado em quem me compraz. Aí ele ouviu. Ele saiu do batismo e foi para o deserto, onde ele foi tentado. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou: olha, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz: somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso, era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse, para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo: Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho, mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais. Entendi. São do mundo espiritual. Só que eles têm um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente. Então, ele pode bagunçar a tua química. Acontece muito comigo assim. Eu não tenho motivo para estar triste e de repente eu fico triste como se fosse uma onda que batesse em mim. E eu fico tentando entender por que eu tô triste, sendo que eu não tenho motivo para estar triste. Fiquem vindo umas ideias, mas também tem aquilo lá. E aí eu começo a falar: peraí. Aí eu começo a elencar mentalmente todas as coisas boas que estão na minha vida e que estão acontecendo. E não faz sentido essas coisas ficarem invadindo a minha cabeça e me colocando para baixo. Mas isso é uma briga constante que eu tenho. De tempos em tempos eu tenho que falar: por que tá... Porque a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, agora, para o Harari, isso não existe. Por quê? Porque ele acha que o homem é um bolo de carne. Ele é simplesmente um resultado da evolução. Ah, tá. Entendeu? E que ele tem neurônios, que ele tem uma série de vamos dizer, capacitações, mas ele é meramente um ser físico. Eu li outro também chamado Gênio Egoísta, não sei se chegou a ler também. Não, dele ou não? Não. Vê pra mim qual que é o autor, por favor, que é o lance do nosso único motivo de estar aqui na Terra e único propósito, mesmo que a gente invente religiões e outras vontades, é passar nossos genes para frente. Tudo é motivado. Essa visão do evolucionismo. Exatamente. Né? O único motivo é eu ter mais chance de passar meus genes para frente, que é o tal do gene egoísta, né? Que a gente é egoísta nesse ponto. Achou? É Richard Dawkins. Richard Dawkins é o papa, né? É o cara que mais defende o ateísmo. Exato. Ele, inclusive, é o cara que defende, né? Que cristianismo é um... Ele escreveu também, né? God Delusion, né? A ilusão de... Como que é? Vê o outro nome. God Delusion é a loucura de Deus. Acho que não é isso. Não é. Não sei a tradução, vê como ficou traduzido o outro livro dele. Isso aí eu não li ainda. Deus, uma ilusão? Deus... alguma coisa assim, né? Que eu li em inglês, né? Tá. Então... Achou? Tô procurando aqui. Espera um pouquinho. Tá. Ou seja, esses camaradas, eles acreditam que, na verdade, nós estamos na iminência de começar uma nova era. O Nietzsche, olha que coisa, que maluquice, né? O Nietzsche era filho de pastor. Foi um cara que, durante seus primeiros anos... Achou? É o Deus um delírio. É o delírio, a palavra que eu ia falar. Falei ilusão, né? Delírio. Delírio. Eu falei loucura, né? Que delusion é loucura. Esse livro, ele fala o quê? Que ele Deus fala que, na verdade, que Deus é uma invenção do homem. Que o homem... Que nós criamos Deus e